podia confiar em ninguém naquele momento, sabia que só podia confiar em mim. Essa conjugação de fatores me levou a ligar assim, para o rapaz, não com o sentido de intimidar ou ameaçar. O juiz federal e petista declarado Eduardo Apio admitiu publicamente pela primeira vez que foi ele quem fez uma ligação telefônica se passando por outra pessoa para o advogado João Eduardo Barreto Malucelli. Essa ação resultou na sua remoção da 13ª Vara de Curitiba, responsável por casos relacionados à Operação Lava Jato. Durante sua participação no programa Dando a Real, transmitido pela TV Brasil, Apio tentou justificar o telefonema, alegando que não tinha ninguém em quem confiar, e tenta se inocentar atribuindo a culpa pelo seu crime a diversos setores, como a mídia, desembargadores, procuradores da República, juízes, políticos conservadores e até funcionários da 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele apresentou uma verdadeira teoria da conspiração para justificar seu comportamento, que na realidade configura um crime. Veja. Como aquela vara tem um passado tenebroso na medida em que, desde aquela interceptação ilegal que acabou também contribuindo no golpe de Estado contra a presidente Dilma, então, evidentemente, que fica sempre a suspeita de que autoridades públicas do país inteiro tenham sido ouvidas ali. Então, havia uma resistência sistemática, organizacional, diria eu, até para evitar a vinda do Tacla Duran. Eu consegui construir o caminho para que ele viesse ao Brasil, consegui uma salvaguarda tanto judicial quanto uma salvaguarda do Ministério da Justiça, na época o ministro Flávio Dino, de que ele teria um salvo-conduto, chegaria no aeroporto em Guarulhos devidamente escoltado, protegido, de lá iria para Curitiba, seria ouvido por mim em audiência, depois seguiria para São Paulo, onde o pessoal da Procuradoria-Geral da República iria ouvi-lo em São Paulo, e depois Brasília, onde o deputado Rogério, de Minas Gerais, havia convocado. Então, ele seria ouvido também na Câmara e no Senado. Tudo foi por água abaixo, porque no meio do caminho surgiu, então, aquela decisão do desembargador Malucelli, revogando uma decisão anterior que culminava com a prisão do Tacla Duran. Tanto é verdade que isso saiu publicado no próprio site oficial do TRF. Malucelli decreta a prisão de Tacla Duran. A hora que saiu a notícia no site oficial, o Tacla Duran, que estava com a passagem comprada para embarcar em Barajas, ao aeroporto em Madrid, faz contato conosco e diz: olha, doutor, não posso mais embarcar, não posso correr o risco de chegar aí e se instaurar uma controvérsia judicial, a exemplo do que houve lá na ordem contra a ordem envolvendo a soltura do presidente Lula por decisão do desembargador Rogério Favoreto, quando Lula ainda estava preso. Eu não quero chegar e ser algemado, não quero chegar e ser preso na frente das câmeras, num espetáculo midiático. Então, não vou embarcar. E aí nós cancelamos a audiência, se cancelou tudo. Quando eu recebi essa ordem de prisão do desembargador Malucelli, lá do TRF da 4ª Região, eu respondi na mesma hora, dizendo que não iria cumprir a decisão. Eu oficiei dizendo que a decisão era ilegal, ela afrontava, inclusive, a soberania do governo brasileiro, porque havia um salvo-conduto e todo um esquema de proteção e segurança já montado para trazer o Tacla Duran. Uma equipe foi destacada tanto em São Paulo quanto em Curitiba. Infelizmente, então, o Tacla Duran não veio por conta dessa decisão. E aí tem o episódio da ligação que o senhor faz. O senhor faz uma ligação para esse filho, para esse sócio do Moro, na verdade, o filho do desembargador, para tentar extrair dele se ele seria, de fato, sócio do Moro. Mas, e eu até quero confirmar com o senhor, se foi o senhor mesmo que fez essa ligação ou não, nessa ligação o senhor não fala que você, Eduardo Apio, o senhor se faz passar na ligação, pelas notícias que a gente viu na imprensa, por uma pessoa que trabalha na Receita Federal e que está só querendo confirmar alguns dados, imagino eu, para tentar entender se aquele celular era mesmo do sócio do Sérgio Moro, filho do desembargador, que intempestivamente resolve dar essa voz de prisão, digamos assim, internacional para o Tacla Duran. O senhor sempre negou essa ligação. Foi o senhor que fez aquela ligação ou não foi o senhor que fez aquela ligação? Bom, primeiro eu só quero contextualizar 2 pontos. Claro. Respondendo, sim, fiz a ligação. Mas qual era o contexto da vara? O contexto era de um caos absoluto. O Tribunal Regional da 4ª Região, a presidência e a corregedoria da época, tanto o Ricardo Pereira, que era o presidente, quanto o corregedor, o Cândido Leal,
eles não me deram um apoio mínimo, a estrutura mínima de trabalho. Pelo contrário, eu cheguei, 6 servidores foram retirados, 6 assessores que trabalhavam com a Gabriela e com o Sérgio e o Bonar no passado. Eles esvaziaram o seu local de trabalho. Quebraram totalmente as pernas. Mas isso, né, o senhor imagina para não deixar o senhor cavocar dentro da documentação da vara? É uma das interpretações possíveis. É a minha interpretação como professor. Perfeito. Então, assim, esse era o contexto. Um contexto caótico que me levou a recorrer ao ministro Salomão, dizendo: ministro, olha, a vara aqui está ingovernável, está difícil de trabalhar, está entrando em colapso, precisamos de auxílio. O auxílio não veio do tribunal, não veio da direção do foro, e pelo contrário, o corregedor determinou a reativação da distribuição de novos processos lá para mim. É coisa que estava suspensa desde 2014. 10 anos depois, praticamente, começam a surgir novos processos todos os dias. Mas qual tráfico internacional. Coisas que não eram da Lava Jato. Coisas que não eram da Lava Jato. Mas júris envolvendo o PCC. Mas numa hipótese de afogar o senhor de trabalho para que o senhor não pudesse olhar. Você joga um caminhão de processo na cabeça do juiz e é impossível que ele trabalhe. Perfeito. Então, 100 assessores trabalhando absolutamente sozinhos me levaram ao esgotamento físico e mental naquele momento. Trabalhava 12, 13 horas por dia. E realmente o contexto era esse de trabalho. O enfrentamento era diário, o Ministério Público Federal muito leal ao Dallagnol, especialmente o Dr. Walter, que é muito próximo a ele, um dos procuradores que atuava ali na 13ª. Então havia um enfrentamento forte com o Ministério Público Federal, um enfrentamento forte com a 8ª turma do tribunal, que na época o relator era o Malucelli, depois passou para o desembargador Loraci. Um enfrentamento forte com parte da imprensa mais tradicional, as grandes organizações de mídia, porque daí alguns integrantes do Partido Novo, eu vou citar também do União Brasil, o filho do ex-presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o Kim Kataguiri, o senador Eduardo Girão, o Dallagnol, o Marcel Van Hatten, vários parlamentares, todos eles peticionaram ao CNJ com o mesmo modelito, o mesmo protocolo padronizado, parece ter sido escrito até pela mesma pessoa, quando se olha, encaminhavam essa chuva de representações administrativas no CNJ, que me obrigava a constituir e pagar advogado do meu bolso em cada uma delas. Né? As associações de juízes se recusaram a me dar qualquer tipo de assistência legal, sob o argumento de que essa era uma questão pessoal, não era uma questão profissional. E o fato é que, então, foram pelo menos 4 ou 5 frentes importantes, todas elas contemporâneas e concorrentes entre si. Geraram um verdadeiro tumulto, né? E isso elevou a pressão no meu trabalho. Dentro do ambiente de trabalho não poderia ser pior, Leandro. Todos os servidores totalmente hostis desde o primeiro momento, né? Não dá para tomar um cafezinho sem olhar 2 vezes antes. Sempre cochichando atrás dos ombros e informações importantes talvez sendo passadas para a frente inimiga, digamos assim. E, então, a Gabriela Hart hostil o tempo todo. Então, o cenário era muito hostil, tribunal, administração superior, todos estavam contra, né? E quase ninguém a favor. Então, esse era o contexto da ligação. Eu disse, olha, me dá um número do telefone que eu mesmo vou checar essa informação. Nesse contexto, Leandro, né, eu tive que fazer isso pessoalmente porque eu não tinha absolutamente ninguém em quem confiar. Então, de um lado, nós temos a temperatura da panela de pressão elevada no grau máximo, várias frentes ao mesmo tempo. Essa conjugação de fatores me levou a ligar assim para o rapaz, não com o sentido de intimidar ou ameaçar, em momento algum, basta ouvir a conversa, vai se ver. Ele gravou essa ligação e depois publicou. Ele falou que o senhor estava ameaçando ele. De fato, o senhor confirma que ligou, era uma coisa que o senhor não tinha falado ainda. Eu não podia confiar em ninguém naquele momento, sabia que só podia confiar em mim, que o meio utilizado não foi adequado. Dentro daquele contexto, se eu fizer uma recapitulação, era a única alternativa que me restava. Claro que hoje, vendo com a calma, com a tranquilidade de quem está a 1 ano e meio de distância dos fatos, o trabalho que eu poderia ter desenvolvido, o trabalho que eu desenvolvi, evidentemente que, né, esse era um trabalho que eu poderia ter tentado encontrar através da própria Polícia Federal. Nós temos hoje um excelente corpo de policiais, o Dr. Andrei, nós temos lá em Curitiba o nosso superintendente, o Dr. Rivaldo, o corregedor da PF, o Dr. Iegas, gente de primeiríssima linha que sempre foram tidos como os dissidentes, né, contra a Lava Jato lá no Paraná. Então, são pessoas que eventualmente poderiam ter feito essa investigação. Então, a questão que eu coloco, nós vamos discutir o sofá ou o adultério? Né? O sofá ou o adultério? Nós vamos decidir
Então, hoje, vendo retrospectivamente, eu digo, não teria feito. Evidentemente, eu acho que o meio foi inadequado. O juiz petista não apenas cometeu uma ação inadequada, como também cometeu um crime. Fingir ser outra pessoa ao telefone é ilegal e constitui o crime de falsa identidade, conforme estabelecido no artigo 307 do Código Penal. A penalidade para esse delito é detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, caso não seja considerado um crime mais grave. Falsa identidade ocorre quando alguém assume uma identidade falsa, com o objetivo de obter vantagem, prejudicar alguém, ou em benefício próprio, ou de terceiros.